Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder trazer um conteúdo de qualidade, poder trazer algo que vai somar no seu dia a dia operacional, porque o mercado ele vai muito além de simples oferta e demanda. O mercado ele é tecnicamente programado em níveis-chave. O mercado sabe até onde ele vai e o mercado sabe em que preço, em que tempo, em que horário ele vai fazer um pullback, vai fazer uma reversão e qual liquidez ele vai tomar. Então, aqui na minha tela, a gente vai ver nesse vídeo de hoje as marcações de FIBO, que são marcações simples de prêmio e desconto, né, divididas em 25%, 50% e 75%. São regiões que eu gosto de marcar em ranges de mercado, né? Ou seja, o mercado ele faz fundo, topo mais alto, fundo, topo. E o contrário também ele é verdadeiro, né, pessoal? Então ele pode vir também fazendo fundos mais baixos. Então, um resumo de mercado é isso. O mercado faz topo mais baixo, fundo mais baixo. E o mercado ele vai trabalhando assim. Então, dentro desses ranges, a gente faz as marcação de Fibonacci para ver onde o preço pode vir para poder fazer um pullback, poder fazer uma expansão. A gente tem uma precisão um pouco maior naquilo que a gente tem marcado. Tá? Então, esse é o Fibonacci. Quero falar dos Fair Value Gaps. Quem não sabe o que é Fair Value Gap, vou dar uma introdução rápida do que é. Então é uma sequência de três velas, aonde o topo da primeira vela não encontra o fundo da terceira vela. Então esse espaço vazio nós chamamos de Fair Value Gap, ou seja, um gap de valor justo. E o mercado tende a vir a ele para poder entregar valores justos, tanto para comprador como para vendedor, digamos assim, de uma forma mais, mais didática para a gente entender. Tá? Então, sabendo disso, a gente vai fazer um mapeamento dessas regiões para a gente poder entender que o preço vai fazer e para a gente poder trabalhar com a probabilidade. Tá? Eu peço que você fique até o final do vídeo, que eu vou, dentro desse ciclo de tempo, eu vou explicar de forma clara e objetiva uns horários e janela-chave para você estar operando, para você poder pegar de maior precisão essas viradas de mercado, tá, pessoal? Tanto aqui, quanto aqui, aqui. Ou seja, isso aí tudo tem um tempo específico, tem um preço específico. E nós já vou te mostrar. Mas vamos lá para o gráfico diário, para a gente poder fazer a nossa narrativa, poder fazer as marcações. Dito isso, eu vou apagar isso aqui, e a gente marca novamente. Quem opera índice sabe que a gente veio no dia de ontem uma forte expansão. Mercado mostrando talvez um final de movimento, podendo fazer uma correção, né, um pouco mais profunda, mas ainda é cedo para a gente poder estar criando qualquer viés. Né? Então, se a gente cria viés, a gente acaba agindo pelo sentimento e não agindo pela técnica ou pela ciência, tá, pessoal? Então, esse é o dia de ontem. A gente pode marcar. Eu tenho uma topo, o fundo e o topo desse dia, tá? Marcando isso, eu tenho meus modelos de Fibonacci. Eu gosto de marcar no dia porque eu marco o topo de verde e o fundo de vermelho, ou seja, topo de liquidez, fundo de liquidez, porque eu não sei onde o mercado vai abrir. Então, feito no diário, a gente só faz isso, tá, pessoal? Se você quiser analisar a semana, também pode, tá? Então, o fundo da semana passada, a gente nem terminou a semana, mas a semana passada está trabalhando acima, então a gente pode reduzir o tempo para o diário, a gente pegar o último dia, traça a máxima, a mínima, ver onde é que é o valor justo desse dia e
Fazendo isso, a gente espera o preço abrir. E onde é que ele abrir, a gente faz a nossa redução de tempo. O mercado de índice, como é um mercado de pregão, eu gosto de usar os 30 minutos. Quem opera índice americano sabe que ele é 24 horas, então pode usar de 1 hora, tá? Mas aqui pro Brasil, índice futuro, mini índice é 30 minutos, já tá de bom tamanho. Tá de boa precisão. Porque daí a gente já tem os ciclos também, que eu já vou explicar no final do vídeo para você. Então vamos lá, ligeirinho, para a gente não perder muito tempo, para você poder entender o racional por trás da entrega de preço, tá? Deixa eu só botar um pouquinho mais ali, que é o topo daquele canal, e aqui é o fundo, tá bom. Então o preço hoje ele abriu dentro dessa região de cima, entre 75% e 100%. Dentro dessa região, a gente pode marcar uma FIBO também reduzida. A gente marcou a FIBO do diário, agora a gente marca a FIBO dos 30 minutos, tá? Então a gente vai ter ao longo do dia todo uma região para trabalhar, tanto aqui abaixo, como poder também trabalhar para cima dela, né? Uma projeção, tá? Então, você nota como é preciso essas projeções, né, pessoal? O mercado ele é feito de cálculos, né? Então, ou seja, o mercado abriu em zona de desconto, né? Abriu descontado, subiu até a gente dobrou essa região para cima, ele foi até 50% em zona premium. Ficou caro para comprador conseguir manter o mercado para cima, o mercado perde força e o mercado vem voltar novamente, fazer mais uma acumulação justamente na área de desconto daquele primeiro range, tá? Então, esse é o FIBO que eu marco, pessoal, todos os dias. Então, é uma fractalidade do mercado diário, dos 30 minutos, aonde o preço abrir, a gente marca, eu não gosto de deixar nada marcado no gráfico. Eu gosto de deixar o preço mostrar. Então, o preço hoje abriu aqui. Então, eu já sei que ele quer trabalhar para buscar justamente essa liquidez de topo, ou seja, ele veio para romper. Ele veio para poder impulsionar o mercado mais para cima, para poder talvez entrar uma contraparte vendida, vendendo para todos aqueles que querem comprar rompimento e querem levar o preço para a lua. Então, essa é a mentalidade da maioria dos operadores, mas eu tenho uma mentalidade diferente, eu não gosto de comprar mercado esticado. Então, eu fiquei a semana inteira esperando uma reversão, não aconteceu, mas hoje, numa quinta-feira, um dia propício, pode ter sido o nosso topo do movimento para poder pegar os preços mais baixos e poder equilibrar, tá? Então, a teoria do mercado, o mercado ele é para entregar um preço justo tanto para comprador como para vendedor. Então, por isso que eu acho que a maior precisão que tem é nos Fair Value Gaps, tá? O mercado abriu nessa região, a gente vai marcar o primeiro Fair Value de 30 minutos. Para cada ciclo de tempo eu tenho um Fair Value específico, você também pode deixar. Então, nessa fractalidade, o mercado fez topo. Então, a gente já tem uma bipolaridade aqui também. Topo, fundo, topo mais alto. A gente está falando do dia de ontem. Ele rompeu. Nesse rompimento de topo, quando ele renovou topo, esse fair value se torna bem aceitável, tá, pessoal? Então, aqui para cima a gente também tem mais um. Tá? Pode marcar. É válido também. Você nota que você estende ele trabalha tanto como suporte e depois rompido como uma resistência. Então, vamos deixar ele marcadinho para ver o que ele fez no dia de hoje. Mas a gente não tem o dia de hoje ainda, a gente só tem, digamos que a gente está aqui, então a gente vai marcar aquilo que o preço segurou. Nota que esse fair value rompeu novas máximas, no que ele volta, ele trabalha dentro dele, então a gente está válido para um suporte no próximo dia. Tá? Esse é o último range, esse é uma área de valor justo também, não vou explicar nesse vídeo o que é, mas é como se fosse um order block de continuação de movimento de alta, tá? Mas eu quero usar os FVGs, que para mim eu acho que é mais preciso, dá para ter uma narrativa melhor e um sentimento melhor do que o preço está querendo fazer. Dito isso, a gente mapeou o mercado de 30 minutos. Poderia ter mapeado mais para baixo, não tem problema. Aqui também, ó, ele fez um suporte no preço. Nesse range que ele renovou,
renovou o preço, tá válido também esse fair value, tá, pessoal? Nota que o preço veio, trabalhou, rejeitou, subiu para cima, rompeu máxima, fez um novo canal de alta, um novo pivô de alta, de como você quiser chamar, tá? Então, mas esses são os preços mais precisos do mercado. A gente está buscando compra ou venda, né? Então, tipo, ele rompeu esse canal aqui, eu não quero buscar venda acima disso aqui, né? Então, eu quero buscar venda se ele romper para baixo. Se ele vier para baixo e usar isso aqui como esse antigo suporte como uma resistência, eu quero vender. Dito isso, a gente vai voltar a baixar o tempo gráfico para os 5 minutos. A gente não vai para 1 minuto, 1 minuto a gente só usa para operar, para ter uma precisão maior e diminuir o stop. Então você vai ver que não é preciso também, tá? Nos 5 minutos, a gente tem a ideia desse último range. Então, como eu marquei, passei para você antes, eu gosto de marcar uma FIBO desse último range, ou uma FIBO dentro onde você achar melhor. Mas eu gosto de usar o último range, porque eu já tenho uma precisão um pouco maior também. Tá? Eu gosto de medir ele aqui, no dia de ontem. Dentro disso aqui, eu já gosto de ver também aonde é que ele vai trabalhar. Então, já marcar os fair value gaps agora dos 5 minutos. A gente marcou o de 30, então nesse rompimento aqui, tem esse fair value de 5 minutos aqui, pessoal. A gente vai estender ele e você vai ver como ele é usado tanto para um suporte aqui, como para uma resistência na abertura. Tá? No momento que ele rompe, deixa eu apagar de 30, ele para você enxergar melhor, ele já vem e usa esse fair value como um suporte no preço, porque a gente sabe que a liquidez de atração do preço está acima de topos, tá, pessoal? Então o mercado ele tende a vir renovar máximas, a gente tende a impulsionar compradores para uma outra contraparte poder vender. Então é liquidez. Projeta liquidez através de uma acumulação, manipula, toma a contraparte e faz a distribuição mais baixa. Então nós estamos num dia propício e depois eu vou mostrar o horário propício para essa configuração. Não é todo dia que acontece, mas quando acontece tem o dia, tem data, tem hora para acontecer. Eu noto que o mercado ele fica trabalhando como suporte e ele demora para romper esse topo, porque nós temos um outro fair value gap aqui também, pessoal. Nessa tentativa de rompimento, ele rompe com o pavio, mas deixa para nós no fair value também. Dá para a gente monitorar ele. Você vê, você pode esticar esse fair value, pode fazer isso no teu gráfico, pode qualquer ativo. Você vai ver a precisão que ele tem, tá? Então tá aqui, ó. Ao longo do dia, ele usou como suporte, rompeu, trabalhou nisso, rompeu para baixo, voltou, não ganha. Ou seja, o preço ele tende a entregar valor justo para comprador, para vendedor. O mercado é programado para entregar um valor justo. Então, nada melhor, nada mais preciso do que os gaps de valor justo, né? Então, a gente não tinha isso aqui até então. A gente está trabalhando só aqui. No momento que ele ganha isso, ele faz um falso rompimento, volta, usa como suporte e agora sim, ele trabalha acima da máxima, projetando liquidez para poder fazer essa entrega mais alta. Tá? Então, como dito antes, eu gosto de usar para saber até onde ele vai, até onde pode ir, porque se eu não estou comprado, se eu estou comprado, eu quero saber até onde ele pode entregar. Se eu não comprei, eu estou procurando por venda. Eu tenho uma opção de OTI, que é o ótimo trade entry, que é uma precisão de entrada, é onde ele me dá o cálculo também até onde ele pode trabalhar, né, pessoal? Então nós temos essa faixa dos 156.500, uma faixa máxima também dos 157 mil. Então eu estava de olho monitorando esses dois pontos, monitorei aqui, vendi aqui antecipado, me tirou no 0 a 0, não deu sequência, rompeu acima, aqui eu entrei vendido. O alvo era justamente nessa resistência de máxima, como virou um suporte. Um tradezinho de 500 pontos. Aliás, 400 pontos, pago R$80 com stop. Depois eu vou mostrar como configurar o stop, tá?
Ele não precisava ser no topo, mas acima desse aqui, uns R$ 20 já tava bom. Então, um contratinho dá 80 pila, uma operação na manhã já tá bom. Tá? Dito isso, agora mostrei para você como é que a gente faz o mapeamento dos Fair Valley Gaps. Espero que você tenha paciência para me escutar. Eu não sei explicar muito bem, mas aquilo que está na minha cachola aqui eu tento passar para você da melhor forma possível, de uma forma honesta, de uma forma justa, de uma forma que eu compreendo. Talvez você não compreenda agora, mas vai fazer sentido. Tá? Então, dentro disso aqui, tá? Como eu sei, como eu fiz a venda aqui, como eu sabia que isso aqui ia ser uma venda. Agora nós vamos entrar numa teoria que é um pouco mais avançada, né? Mas é o promessa dívida e eu prometi para você, tá, pessoal? Deixa eu marcadinho aqui, se você quiser deixar marcado no seu gráfico também pode, tá? Eu trabalho com ciclos de tempo, porque o preço pode ser manipulado, o tempo não. Então o tempo não pode ser manipulado, o tempo é igual para todos, tá? Então eu tenho no meu gráfico sessões ou ciclos de 90 minutos, que eu divido esses ciclos em 3 microciclos de 30 minutos. Tá? Então, para a gente ser preciso, eu gosto de passar uma ferramenta chamada ciclos, é ciclos de tempo. Eu marco nas 9h30 até as 10. Não gosto de marcar na abertura, porque a abertura hoje ela abriu. Deixa eu passar um gráfico de minutos para ser mais fácil para entender. Ela abriu às 9h13, então já me tira um pouco da precisão, tá? 9h30, 10 horas, ok. Deixa eu botar aqui para você. Pontilhado. Para você enxergar melhor. Esses são os ciclos de tempo, tá, pessoal? Eles se dividem igual um ciclo de tempo que a gente pode usar no índice americano, em Forex, seja qual for a janela de tempo, tá? Então, a janela precisa, ela é das 9 até as 10h30. Esse eu vou marcar do ladinho aqui. Vou marcar no horário de Nova York, porque é onde o algoritmo ele tem uma programação dentro desse horário. Se você estudar um pouquinho isso, você vai ver sobre isso. Algoritmo de entrega de preço, ou MMXM, que é Market Maker Model, tanto como BUI ou como Cell Model. Então, nas 7 até as 8h30. 7 às 8h30. 8h30 até as 10. 7, 8h30, 8h30, 10. E depois das 10 até as 11h30. Esse horário de Nova York, tá, pessoal? Isso também é aplicável. A gente está com 2 horas de diferença. Então a gente está num período muito bom de operar. Tá? Então o primeiro ciclo ele vem da abertura até as 10h30. Tá? Então 10h30, para você entender um pouco sobre esse ciclo de tempo também, qual o melhor horário para operar. Eu vou marcar para você, eu vou pintar de roxo. Esse é o primeiro ciclo. Daria para vender aqui? Daria. O mercado fez um doji, bateu forte, venda nele. Não andou muito, andou ali seus quase 200 pontos, 150 pontos. Stop estaria também de 1 para 1. Eu gosto de botar no breaker quando dá 1 para 1, já coloco um break even para proteger meu capital. E se o mercado tem que descer, ele vai descer que nem aqui. Mas aqui eu já vou mostrar para você a precisão do algoritmo, tá, pessoal? Então, nesse primeiro ciclo, eu gosto de deixar ele trabalhar, porque eu tenho, como ele já veio desde ontem acumulando nessa lateralidade, e também tende a vir lateral. Então, esse mercado estava muito forte de alta. Então, aqui é muito perto para vender. O mercado trabalhou, ele acumulou, ou seja, vamos esperar o próximo ciclo de tempo, tá? E nesse ciclo a gente vai marcar a máxima. A máxima do ciclo, tá? Você vai entender. Máxima do ciclo, mínima do ciclo. E essa mínima a gente estende como também um ponto de atração para liquidez, tá?
Feito isso, aqui abre uma outra janela de tempo, às 10h30, que é às 8h30 no horário de Nova York. E ele se estende até o meio-dia. Então, nessa janela aqui é muito interessante atuar, tá, pessoal? Então, separa 3 ciclos de 90 minutos. Acumulação, manipulação, e depois vem a distribuição. Então, nesse segundo ciclo, ele já está num movimento parabólico. E a gente vai usar a mesma teoria, tá, dos Fair Valley Gap. Só que agora sabendo que a gente tem a liquidez do topo e a gente tem a liquidez do topo do ciclo anterior também. Então a gente vai aplicar a teoria do Fair Valley Gap agora num minuto com uma precisão de entrada. O preço ele vem, não deixa a lacuna de valor justo, ele vem esticado. Nesse movimento que ele vem parabólico, cansa, ele dá mais um gás para cima. Aqui sim, nesse rompimento desse topinho aqui, ó, espero que você esteja vendo aí. Ele rompe e deixa um gap de valor justo num minuto. Deixa eu aproximar para você ver. Aqui, pessoal. Aqui deixa Fair Value Gap. Deixa eu apagar esse ciclo de tempo. Já foi explicado. Para você entender um pouco melhor. Tá? Então, esse é o nosso Fair Value de 1 minuto. Tá? Então, ele rompe. Ele faz topo mais alto, topo mais alto, fundo, topo mais alto. E deixa o nosso Fair Value de 1 minuto. Não precisa ter pressa para atuar. Só tem que saber a narrativa do mercado. E aqui ele faz um candle forte, mas deixa um pavio grande. Isso a gente chama de candle de rejeição, tá? Ou exaustão de movimento. O preço está cansado, o preço precisa de fôlego para poder fazer um movimento de alta um pouco mais forte, tá? Então a gente vai 5 minutos. Percebe que o preço nos 5 minutos ele fecha com um candle com um pavio gigante. Esse pavio também a gente traça uma fibo para medir o ponto de precisão nesse pavio. Ou seja, alguns estudos do ICT chama de rejection block, um bloco de rejeição. Então aqui está o nosso bloco de rejeição. E nós temos uma precisão muito bacana nisso também. Esse preço vai, fecha, e ele volta 50% e ele entrega mais para baixo, tá? Tirando esse bloco de rejeição, vamos trabalhar na premissa que todo Fair Value Gap de alta, ele tem que ser um suporte. E ele trabalha. No candle seguinte da rejeição, no próximo candle, ele trabalhou abaixo, mas ele fechou acima, ou seja, ainda é válido um suporte. O preço não ganha máxima, pelo contrário, ele está sem força para subir e ele fecha abaixo desse Fair Value Gap. A gente caracteriza ele agora. Se um Fair Value é um suporte e ele perde, vira uma resistência, então a gente pode ter um ponto de precisão para uma venda. Agora ele vira um ponto de resistência, aonde pode estar colocando a sua ordem de venda justamente no teste ou no topo mais seguro, 130 pontos, e você busca um 2 para 1 e até um 5 para 1, onde ele veio posteriormente aqui na frente, tá? Ou seja, são pontos de precisão dentro de um período de tempo, tomando liquidez de topo do diário, liquidez de topo do primeiro ciclo, que é o de acumulação, vem no ciclo de manipulação dentro de um horário-chave. Tá? Eu passei os horários do ciclo e agora os melhores horários para operar um Smart Money Reversal, que é a reversão do dinheiro inteligente, está dentro dessa janela operacional também, que é eu vou colocar XX 45, que é a hora maior, tipo, agora nós estamos nessa operação foi
às 10h57, tá? 10h57. Fica mais um pouquinho, pessoal, mais um pouquinho de paciência, tá? Depois eu vou te mostrar o que que esse número aqui tem a ver, por que que ele cravou esse preço aqui. Você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, tá? Então, para seus futuros estudos. Mas é uma precisão fantástica do algoritmo, tá, pessoal? Então, deixa eu editar isso aqui. Janela operacional toda hora, 45 minutos até hora e 15 minutos. Então, dentro desse ciclo de tempo, a gente vai procurar nas operações de continuidade ou de reversão. Pode estudar, pessoal, tá? Estuda, marca no seu gráfico esses horários. Esses horários eles dão ou a continuação ou a reversão, tá? Na maioria das vezes, dentro desse horário é o que te consegue ter uma lucratividade maior, tá? Então isso aqui digamos que posso dizer que é um segredo operacional de uma mentoria que estavam vendendo lá nos Estados Unidos. Um rapaz, ele estava vendendo a mentoria por 10 mil, mas não é 10 mil reais, 10 mil dólares essa mentoria, tá? Então ele passa todo esse ciclo de tempo, toda essa manipulação, como o mercado entrega, o momento exato, os microciclos dentro desses ciclos de tempo de 90 minutos, tem ciclos de 30, ciclos de 10, ou seja, o mercado ele é fractal. O que o mercado faz no mensal, no semanal, no diário, ele faz dentro do day trade, no gráfico de 30 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto, gráfico de 15 segundos. Então essa é uma janela macro de operacional, tá? E eu vou colocar essa janela depois, mais no final do dia aqui, você vai ver a hora que ele veio fazer esse fundinho aqui, pessoal. Eu tava de olho nessa entrega de preço aqui abaixo. Ele não veio, foi para cima, justamente às 15 horas e 13 minutos, ou seja, dentro da janela operacional. Então isso aqui é uns detalhezinhos que eu quero deixar para você que ficou até o final desse vídeo. E você merece, você teve a paciência comigo, de eu explicar de forma chata talvez e repetitiva. Então anote esse tempo, tá? Tempo de Nova York. E aqui também é os tempos para cá, tá, pessoal? Então tem os detalhes do calendário macroeconômico. Que nem hoje era um dia sem notícia, então esperava a mudança do ciclo, tá? Que nem terça e quarta, se você analisar ali, teve notícia ao meio-dia. Dá uma olhadinha o que ele fez, né? Nessa notícia, tá? Vale a pena você estudar isso, tá? Então, eu acho que é isso, tá? Ah, 10h57 o tempo, tá? Agora, só ver para mim qual que foi a máxima desse candle. Eu vou marcar para você aí. 156.570. 570. Eu vou marcar só esse último número aqui, tá? Tem alguma semelhança da hora, do minuto, pro preço? Então, fica para os estudos futuros, pessoal, nos próximos vídeos. Se der tempo, eu falo. Eu quero que você deixe o like, comente o que você gostaria que eu explicasse um pouquinho mais detalhes, tá? Você pode ver aqui, ó. Eu vou botar nos 5 minutos, né? Vamos esticar esse Fair Value Gap que foi usado como suporte para rompimento. O que acontece nele? Tá? Olha aqui na parte da tarde também. Um horário muito bom para operar. Esse horário das 15 horas agora, que acabou o horário de verão nos Estados Unidos. Então esse horário é um horário muito bom para você fazer a operação também. Dentro dessa outra janela aqui, a janela de almoço, biriri, bororói, se torna a probabilidade bem menor, tá, pessoal? Então dentro desse miolo aqui não se faz nada. Aí daí você estica, suporte, suporte, rompeu para baixo. Tudo indicava que ele vinha tomar liquidez do fundo, não veio, rompeu para cima. Parou num antigo suporte como uma resistência, agora está vindo, provavelmente vai. Se ele não enrolar aqui, ele pode vir buscar essa liquidez de fundo todo. Quem comprou aqui, pessoal, está com um stops posicionado aqui, então ele pode vir querer zerar, pode acelerar para dentro desse Fair Value Gap macro aqui. Então, fica esses estudos aí. Pode usar para amanhã os estudos, pessoal. Tira um print da tela, anota no papel.
ciclos de mercado, tá? Muito bom para marcar topo e fundo também, como liquidez projetada para os preços. E o ciclo operacional, tá? Então, quando tem notícia, normalmente a manipulação é feita às 12 horas, às vezes é 10 horas. Antigamente era às 11 horas, agora é 12 horas, né? Que é 10 horas horário de Nova York, então são... Não, pera aí. Ah, você entendeu, né, pessoal? Então, não vou me prolongar mais. Um forte abraço para todos. Deixa o like, compartilha o vídeo. Olha o vídeo de novo. Eu não vou editar, não vou fazer nada. Só vou postar. Um abraço. Valeu.